nem expresso verbal, ele deve ser escrito. O empregador só é entidade de prática desportiva. A cláusula penal para rescisão antecipada é obrigatória. Quanto à idade inicial para a prática desportiva como opção de carreira, isso está de acordo com as normas da CLT. Aos 14 anos, até os 14 anos, só será admitida a prática de forma recreativa. Não há possibilidade nenhuma ainda como carreira. Dos 14, ele já poderá ser atleta profissional, atleta não profissional. Dos 16 aos 20, ele poderá ser atleta profissional em formação, que lá seria uma espécie de aprendiz. Nós temos, inclusive, uma previsão de bolsa atleta, apesar da faculdade, da entidade, ela pode dar uma bolsa para o aprendiz e alguns incentivos para a entidade que tem aprendizes, inclusive. Ela tem privilégios no primeiro contrato profissional de fato desse atleta. Quando ele completar 20 anos, não haverá mais possibilidade de ser atleta não profissional em formação. Fazendo 20 anos, deverá converter esse contrato em contrato de atleta profissional. Quanto ao vínculo desportivo e o vínculo de trabalho, isso eu observei que é um erro comum. Muitas pessoas colocando o vínculo de trabalho como se igual fosse ao vínculo desportivo. São institutos totalmente diferentes. Então eu fiz esse quadro aqui para ficar mais claro. O vínculo de trabalho, ele provém da vontade das partes em contratar. Possui natureza principal em relação ao vínculo desportivo e se exaure com a extinção do contrato de trabalho, regido pela legislação especial e a CLT. Quer dizer, esse vínculo de trabalho nada mais é do que o vínculo que vem do contrato. Não exatamente do contrato, dele estar trabalhando como atleta profissional de futebol. Porque em algumas situações a caracterização eu consegui colocar no trabalho de estudante, atleta profissional de futebol sem o registro do contrato, sem o contrato. E esse vínculo de trabalho seria isso. Ele não está ligado ao vínculo desportivo. O vínculo desportivo, ele tem natureza acessória. O vínculo desportivo, ele vem de norma administrativa. Não tem nada a ver com o vínculo de trabalho. O vínculo desportivo, ele dá condição legal de jogo. Quando você vai lá, além disso, que o contrato de trabalho do atleta deve ser registrado. Então, com o registro do contrato do atleta, nasce o vínculo desportivo. Então, é meramente administrativo. Quanto à jornada de trabalho, é a jornada padrão de no máximo 8 horas diárias e 44 semanais. Quanto à concentração, a destacar, a concentração é um momento que antecede uma partida importante, onde o atleta é privado do lazer, onde ele é privado do contato familiar, onde ele seria especificamente para ele se concentrar para determinada partida. Eu encontrei, inclusive, uma corrente que defende que a concentração seria inconstitucional, porque não faria sentido ele ficar privado do lazer, ficar privado do convívio com a família e não receber um sobreaviso, não receber nada. Ele tem que ficar na concentração, ele não está a lazer. Ele está lá porque ele é obrigado pelo contrato dele, embora todo mundo pense que é diferente. O direito de arena também é um tema polêmico, pois é muito confundido com o contrato de licença do direito de uso de imagem. O direito de arena nada mais é do que um valor que a entidade desportiva recebe e cobra pela transmissão televisiva. Para ser transmitido o jogo, a entidade recebe um valor. Além disso, a titularidade do direito de arena é da entidade de prática desportiva. Não há discussão. A única coisa é que 20% desse valor deve ser dividido entre os jogadores da partida. Enquanto que o contrato de licença do direito de uso de imagem, ele diz respeito às características específicas desse jogador. O Pelé é o Pelé, ele tem características que dizem direito à imagem dele.
O contrato de cessão de imagem, ele tem natureza civil. O Pelé é um dos jogadores que mais recebeu durante a vida um contrato de cessão de imagem. Porque, embora eu também não vou poder falar agora, eu queria falar, juro que eu queria, que o contrato de cessão de imagem ele é muito utilizado para fraudar o contrato do atleta profissional de futebol, porque ele tem natureza civil. Então, a entidade vai lá e faz o registro na carteira de trabalho, faz no contrato de trabalho dele, um salário irrisório, depois vai lá e faz um evento lá, contrato, porque considera que ele deve resolver na série, então ele precisa retornar o preparo físico. É uma coisa, mas isso se aplica ao atleta profissional de futebol. Os demais atletas profissionais, não é assim, isso é para atleta profissional de futebol. Quanto à extinção do contrato, ela pode se dar por parte do atleta, antes do prazo estipulado, ela pode se dar por parte do atleta ou por parte da entidade de prática desportiva. Há uma previsão também na lei de que se a entidade de prática desportiva não pagar 3 salários desse atleta, o atleta está livre para extinguir esse contrato. Não pagou 3 salários, o atleta pode se sentir livre para celebrar um novo contrato. É isso que diz a lei. Também pode se dar por justa causa, tanto do atleta profissional de futebol, quanto pela entidade de prática desportiva, por abusos cometidos. Também, o mais comum, pode se extinguir pelo termo desse contrato. Para finalizar, nós temos a cláusula penal e a multa do artigo 479. Também não vou poder falar muito, mas no meu trabalho eu trouxe uma questão que é se essa cláusula do artigo 479 e a cláusula penal consistiriam em bis in idem, que seria a cobrança da mesma multa por cumprimento. Isso. Desculpa. E, entretanto, eu fiz essa pesquisa no meu trabalho e a doutrina majoritária entende que não consiste bis in idem, não é, porque ela tem natureza jurídica diferente. A cláusula penal tem a finalidade de indenizar o jogador ou a entidade desportiva. Eu também encontrei essa semana, e não coloquei infelizmente no trabalho, uma decisão onde se verifica que o TST tem entendido que a cláusula penal só caberia para o empregado quando este reside com a entidade de prática desportiva. E quando a entidade de prática desportiva reside com o empregado, não caberia cláusula penal. Já foram 4 decisões assim, com esse posicionamento do TST, o que está gerando uma certa polêmica, pois pela primeira vez o TST traz uma decisão que privilegia a parte hipersuficiente e não a hipossuficiente, que seria o atleta profissional de futebol. Feito isso, eu gostaria de fazer algumas considerações finais, que no meu trabalho eu consegui identificar que, na verdade, a nossa deficiência não é quanto à legislação. A nossa deficiência diz respeito ao conhecimento, à assessoria, às entidades de prática desportiva e aos atletas profissionais de futebol. Eles são mal assessorados, não há conhecimento. Recentemente eu vi um contrato de experiência de atleta profissional de futebol. Contrato para determinado com contrato para determinado. Eles não possuem a assessoria correta e ainda agem como se inimigos contra as entidades com os atletas. Se eles fossem buscar mais apoio, mais informação, provavelmente a legislação seria suficiente, porque ela é bem escrita, ela é bem feita, mas o problema é realmente a prática. Por isso, eu passo a palavra novamente para a banca e agradeço a todos. Que a banca